Olá, queridos amigos do nosso curso de naturopatia, sejam bem-vindos à aula 35. Uma aula especial preparada para você, com bastante conteúdo legal e já caminhando aí para o nosso fim de ano, né? Hoje é dia 2 de dezembro, chegamos no mês das festas, mês de renovação, mês de coisas boas aí para todos nós. Estou aqui já nesse cenário dando um spoiler da aula de hoje, que nós vamos falar aí um pouco sobre bastante coisa, sempre muito importante isso. Mas eu estou passando por aqui para dar uns recadinhos do coração. Gente, o nosso curso continua, tá? Ele não acaba. Nosso curso não acaba, ele continua trazendo conhecimentos legais, trazendo qualidade de vida para você. E nós pedimos que você continue conosco no ano que vem, continue compartilhando com essa roda, continue aprendendo aí cada vez mais. Temos muito conhecimento pela frente, muita coisa boa que podemos aprender, tá? Amigos, tem uma outra informação também que eu quero passar para você sobre a nossa rifa. A rifa, ela tá demorando um pouquinho para ficar pronta, mas hoje, sem falta, ela vai ser divulgada no nosso grupo. E aí você vai saber os prêmios, são vários prêmios legais, vão ter produtos da Elton Fito, vai ter produto da Zélia Aron, a Aromaterapia Integral Sistêmica, que é a empresa da Zélia, vai ter produto da Regina também, estamos escolhendo alguns, enfim. Vamos ter uma rifa bem legal de fim de ano, que você vai poder colaborar com o nosso trabalho e concorrer a um kit incrível para a sua saúde. Não perca, acompanhe no grupo hoje o lançamento da nossa rifa e já garanta o seu número, tá? Outra informação importante também, agradecemos você por esse ano continuar conosco, teremos uma aula especial de agradecimento com várias coisas legais, apresentaremos bastante conteúdos a você e também você é convidado a continuar conosco, como eu já disse, né? E também é convidado a colaborar com a nossa roda, com o nosso círculo, né? Caso você tenha conhecimentos terapêuticos, queira colaborar conosco, chame a gente no WhatsApp do curso, chame a gente no privado e vamos conversar aí sobre várias estratégias que temos legais para o ano que vem. E é isso, gente. Temos vários recadinhos do coração. Agradecemos também a sua contribuição mensal. O pagamento dela é muito importante para a manutenção do nosso trabalho. E vamos começar agora anunciando a primeira aula, tá? O Paulo Sato vai trazer aí um último conteúdo para a gente sobre algumas doenças que as pessoas pediram aí para melhorar a qualidade de vida. Ele vai falar um pouco agora pra gente sobre o lúpus, tá? Se você sofre de lúpus ou conhece alguém que sofra, esse é o momento de aprender sobre esse conteúdo. Um grande abraço e até daqui a pouco. Hoje vamos falar de lúpus. Lúpus, segundo a medicina tradicional, é uma doença autoimune crônica que causa inflamação em todo o corpo. É uma doença autoimune, é uma condição na qual o sistema imunológico do corpo é responsável pela inflamação e pelo colapso de suas próprias células. A inflamação observada no lúpus pode afetar vários órgãos e tecidos de seu corpo, incluindo articulação, pele, coração, sangue, pulmão, cérebro, rins. Essa doença pode ser grave e potencialmente fatal. Pode causar danos permanentes ao órgão. No entanto, muitas pessoas com lúpus experimentaram a versão leve do mesmo. Atualmente, na medicina tradicional, dizem que não tem cura conhecida para o lúpus. Mas na medicina de saúde que nós praticamos e orientamos, não tratar sintomas, mas a saúde como um todo, sabemos que é uma doença como as outras, ou seja, curável. Aliás, não existe doença incurável. Todas as doenças são curáveis, mas se o paciente quiser. Mas como assim, se o paciente quiser? Lógico, se ele vai ter que mudar toda a maneira de pensar e encarar as suas doenças. Porque se ele quiser tratar da doença, não tem cura. Mas se ele quiser tratar da saúde, todas as doenças são curáveis. Quais sintomas do lúpus? O lúpus varia de acordo com as partes do corpo afetadas. Os sintomas podem desaparecer de repente. Eles podem ser permanentes ou se manifestar ocasionalmente. Embora não haja 2 casos de lúpus, os sintomas e sinais mais comuns incluem
uma febre, fadiga, dores no corpo, dor na articulação, erupções cutâneas, incluindo uma erupção cutânea no rosto, lesões na pele, falta de ar, óleos secos crônico, dor no peito, dores de cabeça, confusão, perda de memória. Alguns dos últimos sintomas de lúpus incluem problemas renais devido à inflamação chamada nefrite. Uma pessoa pode apresentar pressão alta, urina escura e sangue na urina. Reveja os 10 primeiros sintomas iniciais do lúpus, incluindo a erupção cutânea. Quais são as causas do lúpus? Embora os médicos não saibam exatamente o que causa lúpus, eles acham que pode ser a combinação de muitos fatores subjacentes. Esses incluem meio ambiente. Os médicos identificaram possíveis fatores desencadeantes como tabagismo, estresse e exposição à toxina como poeira de sílica como potencial de lúpus. Genética. Ter uma história familiar de lúpus pode colocar uma pessoa em risco ligeiramente maior de experimentar a condição. Lembramos que a genética alimentar, ou seja, os hábitos alimentares, é familiar e pode ser o fator genético. Hormônios. Alguns estudos sugerem que o nível anormais de hormônios, como o aumento do nível de estrogênio, poderia contribuir para o lúpus. Infecções. Os médicos ainda estão estudando a ligação entre o lúpus, entre infecções como citomegalovírus, Epstein-Barr ou hepatite C como as causas do lúpus. Medicamentos. O uso prolongado de certos medicamentos como hidralazina, apresolina, procainamida, quinidina tem sido associada à forma de lúpus conhecida como lúpus eritematoso induzido por drogas. Também é possível que uma pessoa não tenha experimentado nenhuma das causas potenciais conhecidas de lúpus listada aqui e ainda assim tenha a condição. Quais os fatores de risco do lúpus? Exemplos de fatores de risco do lúpus incluem ser mulher, entre a idade de 15 e 44 anos, ser membro de certo grupo étnicos como afro-americanos, hispânicos, asiáticos, americanos, nativos americanos ou Ilha do Pacífico, ter uma história familiar de lúpus, ter fatores de risco para o lúpus não significa que você terá lúpus, mas tem risco maior em comparação àqueles que têm fatores de risco. Quais os tipos de lúpus? Os médicos geralmente categorizam 4 tipos de lúpus que incluem lúpus eritematoso sistêmico, o tipo lúpico mais comum, essa condição pode variar de leve a grave. A condição causa sintomas que podem piorar com o tempo e em seguida melhorar. Lúpus cutâneo. Esse tipo de lúpus, geralmente limitado à sua pele, pode causar erupções cutâneas e lesões permanentes como cicatrizes. A forma cutânea do lúpus da pele, que causa cicatrização, é chamada de lúpus discoide. DILE. O uso a longo prazo de certos medicamentos prescritos pode levar ao lúpus induzido por drogas. A DILE é causado pelo uso prolongado de certos medicamentos prescritos. Ele limita os sintomas do lúpus sistêmico, mas na maioria dos casos a condição não afeta os principais órgãos. Lúpus neonatal. Essa condição é extremamente rara e afeta bebês cujas mães têm lúpus. Os sintomas dessa condição podem incluir erupções cutâneas, contagens baixas de células sanguíneas e problemas hepáticos após o nascimento. Enquanto alguns bebês podem ter defeitos cardíacos, a maioria tem sintomas que desaparecem depois de vários meses. Alguns tipos de lúpus têm mais divisões dependendo dos sintomas de uma. Agora a grande pergunta é se o lúpus é curável. Na medicina tradicional dessas de laboratório, eles dizem que lúpus não tem cura.
Então já partindo desse princípio, tem gente que não procura a cura e fica tratando da doença. E eu sempre digo, quando a gente trata alguma coisa, seja uma árvore, um bicho, uma pessoa, a gente, qualquer coisa que a gente trata, ela cresce. Ela cresce, normalmente vai crescendo até completar o ciclo dela, até morrer. Então, tratar significa cultivar. Então, as pessoas ficam tratando, porque as pessoas falam, não tem cura, então vamos tratar. É que todas as doenças são curáveis, mas a maioria das pessoas é convencida de que não tem cura, então ela não vai se curar, ela fica tratando. Mas quais as recomendações, então, para quem tem lúpus? O que nós recomendamos? Dormir num colchão que tenha FIR, porque o FIR vai alinhar todas as células do corpo, vai fazer, o FIR é os Far Infrared, que são as ondas, a frequência do sol, que faz a vitamina D no corpo, e que isso, a vitamina D, faz aumentar a imunidade, além de desacidificar a água do corpo, desacidifica, você aumenta o pH da água corporal, aumenta então a imunidade e aumenta a resistência corporal, dá mais energia para a pessoa. E como vocês podem ver, anteriormente falo, o lúpus aparece e desaparece. Se o corpo tiver com imunidade boa, ele simplesmente desaparece. Então a primeira coisa é dormir num colchão que vai fazer você aumentar a sua imunidade do corpo. Outra coisa é sempre respirar um ar puro, um ar que não tenha um ar que tenha mais rico em oxigênio. Então tenha em casa um gerador de ozônio. Quem tem lúpus deve ter um gerador de ozônio que é oxigênio enriquecido, 3 átomos de oxigênio junto, e que vem lá por isso que em dia de chuva, por exemplo, você dorme melhor, porque tem mais ozônio no ar que você respira. Se você tem um gerador de ozônio, você vai estar sempre assim, como se estivesse dormindo num dia que está chovendo aquela chuva grossa, um ar limpo. Então todo esse ar limpo melhora a sua imunidade, melhora a sua resistência, melhora a sua condição, a sua energia para ficar livre desses tipos de doenças autoimunes. Beber água estruturada. Água estruturada assim, no quarto formato da água, que é a água Kangen, uma água que tenha formato de H3O2. Fala, isso não existe, existe, que é água 3. Tem na literatura, tem. O Dr. Pollack, né, que de lá professor da universidade, ficou 3h30, eu assisti essa aula, 3h30 falando dessa quarto formato da água. Se você tiver interesse, vai lá deve ter, não sei se retiraram do ar, mas estava lá no YouTube, Gerald Pollack, coloque esse nome aí, que vai ver uma palestra dele de 3h30, e que ele explica esse quarto formato da água. Ele foi feita essa palestra no Congresso Mundial de Água, em que ele apresenta o quarto, que a água, até então, até há poucos anos aí, faz uns 4, 5 anos, ele é conhecido como que tem 3 formatos, tem estado sólido, líquido e gasoso. Aí vai lá o quarto formato da água, a água estruturada com 3 átomos de hidrogênio e 2 de oxigênio. Essa água é 2.000 vezes mais fina que a água comum. Como ela tem o hidrogênio, que é a menor partícula na natureza, consegue penetrar nas células e trocar a água do seu corpo, né? E além de beber essa água estruturada, água Kangen, fazer essas coisas acima, usar objetos do dia a dia que tenha o FIR, que tenha essa aí. Eu uso, então pode ver 2 pulseiras, porque isso aqui vai me evitar, eu uso para evitar que eu tenha AVC, ataque cardíaco,
e que a minha memória sempre funcione bem, né? E quem tem lúpus, eu recomendo que usar, além dessas famílias, usar uma cinta modeladora, ela pega toda essa parte do corpo, e uma cinta de panturrilha, também, que a panturrilha é o seu segundo coração. Então vai aumentar muito a sua resistência e vai aumentar a sua imunidade também. Evitar todo tipo de agrotóxicos nos alimentos. Os agrotóxicos também, fala, pô, eu não tenho onde comprar agricultura orgânica. Não, pode comprar, eu compro produtos que têm agrotóxicos, mas eu retiro com a água ionizada, que tem a pH 11,5. E quem tem lúpus, principalmente quem tem lúpus, evitar produtos transgênicos. Os produtos industrializados hoje praticamente todos têm. Então evita comer comida industrializada que tenha. Evitar glúten, evita produtos de trigo, aveia, cevada, leite de vacas e outros. Tomar vermífugo, é o que eu sempre recomendo para todo mundo, que eu tomo. Tomar MMS, que é o dióxido de cloro. Manter a alimentação equilibrada, não deixar faltar vitaminas e minerais, como tomo iodo, magnésio, enxofre, zinco, potássio, boro, selênio, cálcio, vitamina C, D, B, ômega 3 e ácido fólico. Todo esse complexo de minerais. Aí você tem que perguntar para o pêndulo, para o seu pêndulo, se você precisa ou não. Porque às vezes o seu pêndulo vai dizer que não, depende de coisa. Então, a cada coisa, você tem que sempre perguntar para o seu pêndulo. O seu pêndulo é o seu anjo da guarda, que vai te orientar para tudo isso. Pode até perguntar se tudo isso que eu estou dizendo é verdade ou mentira. Pergunta para o seu pêndulo, você vê, fala lá, você pensa, esse cara, e o seu pêndulo vai dizer para você, né, se você deve seguir isso que eu estou orientando ou não. Porque não acredita em mim, acredita no seu anjo da guarda. Então, e para a mulher, eu recomendo o DHEA, né? E para os homens, que o DHEA para os homens aumenta a testosterona, e para as mulheres aumenta o estrogênio, o DHEA. E para você, para ter saúde, você não pode ter estresse. Aprenda a respirar, aquela respiração que eu sempre ensino. Inspira 4 segundos, segura em 7 e solta devagar em 8. Inspira 4 até o máximo que pode, segura contando mentalmente até 7, solta em 8, né? E se você não tiver estresse, e se fizer seguindo essas recomendações que eu estou dito aqui, o lúpus nunca vai mais, mesmo que você já tenha e tenha propensão para ter o lúpus, você vai ver que não vai mais se manifestar até você morrer, se você fizer essas recomendações que eu estou fazendo aqui. E agora, tem gente que já tem sim. Tem bastante gente que a gente orientou e que, fazendo isso, realmente ficaram livres desse problema. Olá, queridos amigos e alunos do nosso curso de naturopatia, sejam bem-vindos a mais uma aula especial. Já caminhando aí para a reta final do nosso ano, tivemos muitos conteúdos maravilhosos, né? Conversamos bastante aí sobre vários assuntos, aprendemos de fato o que é cuidar da nossa saúde de maneira natural, tá? Eu acho que essa, inclusive, é a proposta desse trabalho. Essa é a proposta de levar isso, de dar acessibilidade a isso, para o máximo de pessoas possível que nos assistem, que estão aí nas redes sociais e gostam de pesquisar cada vez mais sobre a sua saúde. Eu sou o Guilherme Freitas, sou um naturopata, colaboro aqui com o Centro de Estudos Holísticos e Naturais São Francisco de Assis, produzo conteúdo, sou professor aqui de naturopatia, né? Ensino bastante conteúdo para vocês. E hoje nós vamos ter uma aula bem interessante, tá? Vamos falar um pouquinho de rótulos. Você já quis saber
sobre rótulos? Já pesquisou rótulos? Costuma olhar o rótulo dos produtos alimentícios que você compra no mercado? Vamos conversar um pouco sobre isso hoje, porque eu acho que essa conversa pode dar pano para a manga, tá? Não é uma conversa assim, talvez muito agradável, que agrade muitas pessoas. A maioria das pessoas geralmente não estão nem aí. Vão, compram um produto, o consomem e nem sabe ao menos o que tem ou o que pode ter dentro, né? O que pode estar constando dentro desse produto. Então, hoje eu vou dar uma aula aqui mais descontraída, mais leve, vamos conversar aqui bastante sobre esses rótulos, essas questões e tentar aprender um pouco mais sobre isso, tá? Atrás do rótulo de um produto, de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, devem-se constar algumas informações importantes. Primeiro, sobre a classe calórica desse alimento, né? Deve ter uma tabela de informação nutricional. Todo produto alimentício ou alimento industrializado que você for comprar no mercado ou comprar em algum outro local, deve conter uma tabela nutricional com informações aí principais, contendo em especial os macronutrientes que estão dentro daquele produto. Também é necessário que nessa tabela constem alguns micronutrientes, tá? Esses macronutrientes são analisados em testes de laboratório, ou seja, a empresa vai lá, pega o produto que ela desenvolveu e encaminha lá para o laboratório. O laboratório vai fazer uma análise, vai fazer uma reação e uma análise do produto que foi encaminhado para isso e posteriormente vai entregar para a empresa um relatório informando, o seu produto, da maneira que está, tem isso de calorias, tem isso de carboidratos, isso de proteínas, de gorduras totais. Enfim, essa tabela possui uma regra, possui um regramento, tá? Do que precisa de fato constar e do que precisa de fato não constar, tá? Essa tabela nutricional que é regulamentada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela não é uma tabela que deve constar tudo de fato e também, na minha opinião de naturopata, na minha opinião, olhando sobre a ótica da saúde, não é uma tabela que vai ajudar muito você a te deixar mais saudável ou não, tá? Não quer dizer que o fato desse produto estar tabelado e você ler lá e se conformar com as informações nutricionais que estão naquela tabela, que aquilo vai fazer de bem ou mal para você. Você não tem como concluir através dessa informação, tá? Essa é na minha opinião. Inclusive eu coloquei alguns produtos aqui que nós vamos conversar daqui a pouco, como eu tenho, por exemplo, aqui um biscoito industrializado de arroz, dentre outros produtos que eu tenho aqui para conversar. Nós vamos dar uma olhada melhor nessas tabelas e conversar um pouco mais sobre elas. Nesse rótulo também, nessa parte técnica do rótulo, que eu estou falando primeiro da parte técnica, da parte que pode ser mais interessante, tá? Precisa constar os valores de referência diários aí, o valor médio de referência diário, né? Por exemplo, aqui nós temos pessoas de vários tamanhos, várias formas, enfim, várias etnias, várias populações. Cada um tem a sua necessidade. Essa tabela nutricional que é regulamentada, ela tenta fazer uma média se aproximando disso, tá? Porque apesar do universo da nutrição acreditar que essa tabela é muito importante, aí, essa tabela relacionada à pirâmide alimentar é muito importante para a nutrição do ser humano, eu volto a repetir que eu não sou muito adepto a essa metodologia de contagem que está nesses rótulos também, tá? Porém, é uma boa maneira de você saber a quantidade de calorias de um produto inflamatório, por exemplo, né? Isso aqui, a gente vai aprender a usar essa tabela ao nosso favor. Quando a gente olhar, por exemplo, um produto de alto potencial inflamatório, a gente vai olhar a tabela dele e ver o quanto de fato ele vai podendo se inflamar através dessa tabela. Essa é uma alternativa que eu deixo aí como importante para a gente. Bom, amigos, além dessa tabela nutricional, precisa constar nessa parte técnica do rótulo os ingredientes, os produtos, os suprimentos que foram utilizados para a fabricação daquele item, tá? Deveria constar com todos os detalhes, né? Porém, por exemplo, o que eu estou querendo dizer com isso? Se o produto receber, sei lá, um premiado de soro de leite em pó, que não tem como você saber o que é olhando diretamente sem saber o que é isso, como a gente teve nas aulas do leite anteriormente. Inclusive, se você quiser saber um pouco mais sobre isso, você pode assistir a aula 32, a aula 31 e a aula 34, que lá você vai entender um pouco mais sobre o leite e os seus derivados. Porém, se esse permeado de soro de leite em pó for incluído nessa lista,
eu não preciso destrinchar o que está dentro desse permeado. Eu posso colocar lá só, permeado de soro de leite em pó. E aí fica um pouco difícil de você saber o que de fato está dentro daquele produto. Então, pelo menos uma noção facial dessa lista de ingredientes, uma noção dos principais ingredientes, precisam constar tecnicamente nesse rótulo. Talvez não conste todos os ingredientes, né? Como, por exemplo, vou trazer de novo aqui o exemplo do leite. Por que eu posso falar do leite nessa aula, apesar de não ter nenhum leite aqui? Porque o leite é um alimento extremamente perecível. Então, para ele suportar aí a gôndola do supermercado, suportar o processamento, ele precisa passar por algumas etapas, ou até mesmo algumas etapas depois que ele já não está mais tão diretamente com qualidade de uso. Como, por exemplo, leite integral reconstituído. O leite integral reconstituído, como o permeado do soro de leite em pó, é um item que é muito utilizado hoje em dia na fabricação de leite condensado. Porém, me responde uma pergunta. O que é leite integral reconstituído? Você sabe dizer? Nem eu. Porque dentro desse leite integral reconstituído, que já passou do seu prazo de validade, por exemplo, e já não está ali com o processamento ideal, eu posso usar o produto químico que eu quiser para reconstituí-lo, ou usar o processamento que eu quiser, sem que isso conste nesse rótulo também. Então, essa questão de rótulo tem várias pegadinhas interessantes, tá? Tem várias coisas que a gente precisa aprender para a gente estar preparado de fato quando a gente for ler um rótulo de maneira crítica, que é o que eu gosto de exercitar aqui, tá? Minhas aulas buscam sempre exercitar o senso crítico de cada um, para que cada um possa aí discernir o que é melhor para a sua saúde e para a sua qualidade de vida. Bom, uma outra informação técnica que precisa constar no rótulo é a classe dos alérgicos, dos alérgenos, dos alergênicos, tá? Várias pessoas possuem alergias a vários alimentos. Como, por exemplo, as alergias mais comuns que podem aparecer é a alergia ao leite, a alergia aos ovos de galinha, ou aos ovos em geral, se constar algum tipo de ovo. Mas, geralmente, produtos industrializados aqui no Brasil são adicionados de ovos de galinha. Podem também conter alergias ao amendoim, que o amendoim é um item extremamente alérgico, tá? No nosso curso do ano que vem, na continuidade do nosso curso, vamos ter uma aula específica para falar do amendoim, bem legal. Também pode ter a classe das castanhas, né? Como a castanha do Brasil, que é a castanha do Pará, né? Que na verdade ela é a castanha do Pará. A castanha de caju, as nozes, as avelãs, enfim. Essa classe das oleaginosas, que são conhecidas como nuts, são bastante alérgenas. Lembrando que o amendoim ele não é uma oleaginosa, o amendoim é uma leguminosa, tá? Também tem que constar, por exemplo, se a pessoa tem alergia a feijão, tem que estar constando lá que é o feijão. Enfim, no rótulo técnico tem que constar essas informações. Nós vamos dar lida aqui em algum dos rótulos que eu separei e vamos dar uma olhada para ver se tem algum item alérgeno escrito lá como alerta. E por fim, tem que constar as informações do fabricante, tem que constar a data de validade, a data de fabricação e o lote de fabricação, e as demais informações institucionais da empresa que o fabricou e quer aí vender as suas informações para trazer aí talvez cada vez mais produtos para a sua mesa. Coisa que você precisa tomar cuidado também de uma maneira em geral. O rótulo é um item muito importante, não é só um saquinho que a gente abre e joga fora, tá? É importante a gente avaliar o rótulo de tudo que se compra, por quê? A gente vai conversar um pouco agora sobre o item inflamação, tá? Produtos alimentícios em geral costumam ter potencial inflamatório. Então, como esses produtos costumam ser de alta inflamabilidade, eles vão aí gerar talvez prejuízos para a sua saúde, mais prejuízos do que ganhos, independente do produto que seja. É importante que a gente entenda aí essa questão dos rótulos e entenda aí parcialmente uma pequena noção de alimentação, né? Começar a entender um pouco mais sobre isso. E eu acho que essa é a finalidade desse curso, né? Eu sento aqui, converso sobre um alimento com você, trago aí informações de alguns alimentos bons, alimentos ruins, falamos de aditivos que são inflamatórios, enfim, falamos de várias coisas esse ano que são conteúdos interessantes que nós podemos incluir com facilidade em nosso curso, tá? Essa daqui é a penúltima aula de conhecimento desse ano. A próxima aula vai ser uma aula especial, com bastante surpresas aí que a gente vem preparando.
e você vai poder aí aprender bastante coisas e continuar conosco aprendendo aí nesse período. Vamos lá, eu vou colocar aqui pra gente agora 4 produtos, tá? Primeiro, eu vou mostrar para você um pacote de biscoito de arroz, que depois vai aparecer o rótulo dele, vai aparecer uma foto dele e o rótulo. Isso aqui é um biscoito de arroz, feito geralmente para quem tem intolerância ao glúten, principalmente, ou a outros itens. Ele é feito de arroz integral expandido e alguma quantidade de sal marinho, tá? Sal marinho iodado. Esse daqui é um dos poucos biscoitos de arroz que usam sal marinho iodado integral. Geralmente as empresas usam sal refinado. Vou pegar aqui, eu peguei esse pacote já aberto porque é mais fácil de esconder o rótulo. Esse daqui é o famoso arroz integral, um produto muito bom para a sua saúde e não é um produto inflamatório, é um produto que vai fazer bem e vai te deixar aí, além de saciado, vai tratar uma série de problemas na sua saúde comendo apenas esse item aqui, tá? O terceiro item já é um item que circuncisa alguns tipos de polêmica, tá? Que eu vou mostrar para você agora. Que esse aqui é o suco de uva integral. Você o consome na sua casa? Costuma dividir bastante opiniões esse item aqui, tá? E também divide algumas opiniões minhas, eu tenho algumas restrições ao consumo desse suco, porém ele pode ser consumido com segurança aí, e melhorando a sua saúde, de maneira que você utilize a parcimônia e ao mesmo tempo selecione a marca do suco que você vai comprar. Esse aqui já está aberto, meu pai comprou para a gente aproveitar o vidro para usar cloreto de magnésio, então eu quis trazer ele aqui para a gente hoje aqui, para conversar a aula. O Igor que está nos filmando gosta bastante desse suco, tá? Então esse suco aqui de fato agrada o paladar de muita gente, inclusive no sul do país ele é um item muito consumido, né? O sul do país tem várias vinícolas, inclusive esse suco aqui vem de uma vinícola do sul, então é muito importante a gente falar sobre ele aqui, porque o sul importa para outros locais do mundo e também destina esses sucos para vários outros estados do país, como a região norte, nordeste, o sudeste e o centro-oeste, que também consomem bastante esse item. Esse item aqui é um item bastante consumido hoje em dia. E aí eu vou mostrar para vocês agora uma guloseima que agrada muita gente, né? Não podia deixar de trazer a famosa guloseima, que são essas rosquinhas de coco aqui, de uma empresa famosa aqui de São Paulo, que eu não vou citar o nome também, escondi o rótulo, mas essa guloseima aqui está muito presente na vida das pessoas, em especial aí das crianças. No café da manhã o pessoal consome muito isso daqui, tá? Então eu tô indo de um extremo a outro aqui. Comecei no arroz integral, fui pro biscoito, fui pro suco e tô indo pro outro extremo agora de um produto altamente inflamatório, que são essas rosquinhas. Bom, falando de nutrição e falando de trofoterapia, que é o que eu mais acredito, tá? Essa contagem de calorias, essa contagem nutricional que estão nesses rótulos aqui, é uma contagem que eu, hoje em dia, não considero na minha dieta, tá? Eu acho que se você começa a fazer uma dieta anti-inflamatória, esse item aqui não é uma preocupação para você. Você não precisa ficar preocupado em ficar contando tantas calorias se você está dentro de uma dieta anti-inflamatória. Pelo menos de 70% a 75% de uma dieta anti-inflamatória. Agora, se você está numa dieta que tem alto potencial inflamatório, como, por exemplo, se você come essa rosquinha aqui todo dia, se você toma uma garrafa de suco dessa em 2 dias, sozinho, se você consome um pacote de biscoito de arroz passando margarina, se você consome leite, se você consome feijão aí com fitato, arroz branco, se você consome grandes quantidades de produto de origem animal, dentre outras coisas que a gente pode conversar aí no futuro, vamos conversar bastante sobre isso ainda, você está dentro de uma dieta inflamatória. Então, como é que funciona, né? Tudo que é inflamatório, que entra no seu organismo, vai potencializar, melhor dizendo, a sua inflamação. Potencializando a sua inflamação, as suas células adiposas, as suas células de gordura, as suas gorduras subcutâneas, todas serão aumentadas. Essas células elas vão aumentando de tamanho, armazenando essa energia inflamatória, fazendo com que você ganhe mais gordura, tá? E que você também desenvolva obesidade. A obesidade é um assunto extremamente delicado de se tratar hoje em dia. Eu sou uma pessoa muito ligada às causas sociais, sou muito ligado à justiça social e também tenho o senso crítico de discernir aonde isso pode entrar para melhorar ou para piorar a nossa vida, tá?
Recentemente eu tive acesso a uma reportagem de televisão, dando a entender, uma reportagem de televisão bem famosa, inclusive, aí, que foi transmitida no domingo, dando a entender que a obesidade ela não existe, né? Dando a entender que de fato a ciência se enganou, a ciência não está certa em mostrar que a obesidade existe e que a obesidade é uma doença. E foi encarado a questão inflamatória ali, que eu vejo isso como uma inflamação, foi encarada nesse programa de televisão como um processo normal do organismo. Cada organismo vai desenvolver de acordo com o que é o próprio organismo da pessoa. E isso é um desafio muito grande, é a suposta ciência desafiando a ciência de verdade, né? Porque nós já temos, assim, muitos estudos, muitos documentos, muitos documentários, muitos relatórios, inclusive tem um grande relatório chamado McGovern, que eu já li esse relatório do começo ao fim, que foi desenvolvido pelo país mais obeso do mundo, que é os Estados Unidos, tá? O presidente dos Estados Unidos, somado a alguns governadores, realizou esse relatório constatando aí a alimentação diária do norte-americano, mostrando o que ele mais costumava consumir, em detalhes, tá? E de acordo com o que ele consumia, ele desenvolvia ou não a obesidade. É um relatório gigantesco, feito com milhares de pessoas, mostrando aí, por exemplo, pessoas em uma região dos Estados Unidos que mantinham uma dieta rica em fast foods, rico em grande quantidade de açúcares, em grande quantidade de carnes, em especial processadas, versus pessoas no mesmo país que costumavam manter uma dieta mais baseada em produtos agrícolas, mais baseada em vegetais, frutas, leguminosas, tinham mais cuidado em se alimentar e deixavam as besteiras mais ali para um momento mais reservado da sua vida. Se a pessoa não tivesse nenhum problema na tireoide, se a pessoa não tivesse nenhum problema de saúde, se a pessoa não tivesse algum problema hormonal, o relatório foi bem claro em mostrar que quem desenvolvia os hábitos de vida mais saudáveis tinha muito menos obesidade do que quem desenvolvia os hábitos não saudáveis. Então, assim, a obesidade é uma doença inflamatória. Esse e outros relatórios mostram essa informação, né? Agora, se porventura, ainda por cima, a gente tem que encarar isso como algo normal, eu, como naturopata, eu gostaria de receber melhores informações sobre isso para ver se mudo ou não de opinião. Por ora, os hábitos alimentares inflamatórios da nossa vida colaboram sim com a obesidade, tá? Então, se você começa a desenvolver hábitos menos inflamatórios, o seu organismo vai começar a combater naturalmente as suas inflamações e o seu peso vai cair naturalmente. A sua quantidade de gordura vai cair e aí, se você estiver na academia, estiver fazendo exercício físico, a sua quantidade de massa magra vai aumentar e você vai ter uma qualidade de vida melhor. Do contrário, você vai se inflamar e aí você corre o risco de desenvolver obesidade. E esses produtos aqui, como esse produto que são essas rosquinhas, tem uma tabela nutricional que não é tão ruim. Vamos começar falando sobre ele, tá? Vai aparecer uma foto para você mostrando essa tabela nutricional. E se você for avaliar aqui, por exemplo, uma porção de 30 gramas, que é o que está dando esse produto, tem um valor energético de 131 calorias. Levando em consideração que, por exemplo, levando em consideração essa tabela aqui, eu teria que comer cerca de 3.000 calorias por dia, porque eu treino musculação, tenho uma vida ativa, eu faço musculação 5 vezes por semana, pratico exercícios físicos. E o Igor, por exemplo, que também tem a mesma rotina que eu, precisaria comer ainda mais por causa do espectro físico dele. Levando em consideração, o que são 131 calorias? Nada, né? Posso comer aqui 6 biscoitos e meio, que é o que está escrito aqui. Ele tem 22 gramas de carboidratos, 1,9 grama de proteínas, 4,1 gramas de gorduras distribuídas aí em gorduras saturadas ou outras gorduras, tem 1,1 grama de fibra e 91 miligramas de sódio. Essa é a informação nutricional desse biscoito. Você olhando para isso, parece que é um produto inofensivo. Porém, será que esse produto é inflamatório ou não? Pergunte ao pêndulo que você vai saber sobre isso, tá? O pêndulo com certeza vai te responder. Falando desse ilustríssimo suco de uva, que você precisa tomar cuidado, porque a maioria desses sucos hoje estão adicionados de aditivos também que não são bons para a saúde. E esses aditivos vão anular os benefícios do suco.
Se você quiser consumi-lo, procure uma vinícola que não use aditivos, como essa daqui. Se for possível, busque um suco orgânico que também não tenha aditivos. Porém, essa vinícola aqui, ó, ela é encontrada nas grandes redes de atacarejos do Brasil. Esses grandes mercados que vendem em atacado, você consegue encontrar esse aqui por lá. Esse daqui, se você avaliar, tem mais calorias do que o biscoito. Isso é uma coisa interessante. Um copo desse suco que faz mais bem para a saúde que o biscoito, tem mais calorias do que o biscoito. É a famosa comparação da maionese com azeite de oliva que uma empresa fez uma vez, uma empresa bem famosa, de uma maionese bem famosa, falando para consumir maionese ao invés do azeite porque ela era menos calórica. Porém, a maionese é infinitamente mais inflamatória. Vai ativar o seu processo inflamatório e vai fazer com que você acumule gordura, dado o momento que você ultrapassar a quantidade dessas calorias. Por isso que a gente precisa entender isso. Se você está numa dieta inflamatória, vale a pena você contar as calorias, porque se você passar um pouquinho, aquilo vai entrar de saldo na sua gordura, vai aumentar a sua gordura. E isso que é o difícil, não passar a cada dia, tá? Essa dieta por contagem de calorias é uma armadilha muito grande, você não consegue cumpri-la no seu dia a dia, tá? Então é por isso que eu não recomendo muito você ficar contando calorias. Busque uma dieta mais anti-inflamatória. Ao invés de consumir a rosquinha menos calórica, consuma o suco mais calórico que vai ajudar você a desinflamar mais. E ao mesmo tempo você vai receber aqui alguns flavonoides, alguns fitoesteróis da uva, que são muito bons para a saúde, e também alguns antioxidantes que vão ajudar você, por exemplo, a ficar com uma pele mais bonita. Que o Igor fala bastante para mim. Nossa, quando eu tomo suco de uva, parece que minha pele fica mais macia e mais bonita. Essa é uma propriedade desse suco de uva, tá? Vou pôr ele aqui por enquanto e vou chutar a rosquinha para lá. Por quê? Porque isso aqui é uma combinação muito ruim. Bom, gente, vou pegar aqui agora o nosso biscoito de arroz integral, que é um biscoito, na minha opinião, que quando você está com vontade de comer algum biscoito, alguma coisa, você deveria usar esse daqui. Muita gente reclama desse biscoito falando que ele não tem sabor, que ele é meio sem graça, tudo. Porém, as empresas conseguiram desenvolver melhores tecnologias para fabricá-lo, né? Ele é feito com arroz expandido e sal, arroz integral expandido e sal. E ele vai muito bem aí com os patês, com as pastinhas, com requeijão, se você ainda consumir, o requeijão vegano, que é o que eu consumo. Ele vai bem com petisco, com aperitivo e não tem glúten, tá? Que é uma coisa muito importante. Esse biscoitinho aqui também ele é menos calórico. Ele é bem menos calórico do que se você pegar a rosquinha. Como, por exemplo, vai aparecer uma foto do rótulo para você agora. 13 unidades desse biscoito possuem 112 calorias. 22 gramas de carboidratos, 2,4 gramas de proteínas e pouca gordura. Que são os macronutrientes que estão constando aqui, né? De restante está constando só a fibra e o sódio, porque ele tem uma quantidade de sal. Então, quando você está com vontade de comer um biscoito, tudo, quando você fica 15 dias sem comer esse biscoito aqui, o seu organismo já desvicia e ele vai começar a gostar desse biscoito aqui. Não estou falando para você comer um pacote desse biscoito todo dia, tá, gente? Cuidado, porque esse alimento é processado, então ele já pode ter, sim, potencial inflamatório. Então você consuma com parcimônia. Esse tipo de coisa a gente tem que consumir com parcimônia. No nosso café da manhã, a gente tem que optar pela tapioca, pelo cuscuz ou pelos outros produtos que a gente vai aprendendo no futuro aí para melhorar o nosso café da manhã, tá? Porém, eu acho que é uma opção legal de você levar em consideração aí no seu dia a dia, na sua qualidade de vida aí, né? Para você ter menos problemas inflamatórios e parar de contar tantas calorias. Inclusive, gente, eu acho essa contagem de calorias, sabia que eu acho essa contagem de calorias um pouco injusta com as mulheres? Porque a contagem de caloria das mulheres é sempre muito menor do que a dos homens. O organismo do homem precisa de mais energia do que o da mulher, de acordo com a nutrição. Então você acaba tendo que restringir a mulher de muito mais calorias do que o homem, tá? Então é uma dieta que já segrega. É uma dieta que, na minha opinião, já é segregativa. Contar calorias segrega aí a mulher do homem. Se você começar a fazer uma dieta anti-inflamatória, você mulher, você também pode começar a se preocupar menos com isso, sabia? Você vai engordar menos, vai comer com menos culpa e vai ter mais qualidade de vida. Referente a esse produto aqui, é uma alternativa em especial para a mulher, tá? Que é feito com arroz integral, que tem bastante fibras aí legais que você pode adicionar na sua saúde e vai melhorar, por exemplo, o seu intestino.
E por fim, vou pegar aqui o meu amigo arroz integral. Isso aqui é um alimento bom, um alimento saudável, um alimento completo e que vai fazer muito bem para a sua saúde, tá? Esse alimento aqui tem alto potencial curativo. Por quê? Porque as suas fibras, porque as suas fibras, os seus minerais, os seus componentes estimulam o corpo a melhorar a imunidade. O arroz integral é bom para a imunidade. Eles alimentam melhor aí todos os seus órgãos, então ele distribui a energia corretamente. Ele evita picos de insulina inflamatórios, como a rosquinha provoca picos, esse aqui evita picos de insulina. E é um alimento incrível para a sua saúde, tá? Principalmente para a saúde do baço, do sistema linfático, do intestino, para a saúde do cérebro. O cérebro funciona melhor, você desempenha melhor as suas atividades, o seu humor melhora comendo arroz integral, a sua pele, o seu sistema cardiovascular, a sua safena é muito bom para a desinflamação da safena. O arroz integral é muito bom para a saúde dos cabelos e das unhas. Se você está com problema de queda de cabelo, enfim. Arroz integral é tudo de bom, gente. Arroz integral é uma coisa boa. E eu vou falar uma coisa para você aqui. Na informação nutricional dele, ele dos três é o alimento mais calórico. É por isso que eu estou falando para você. A gente precisa aprender a se preocupar menos com as calorias e mais com a qualidade de vida e mais com os produtos anti-inflamatórios como o arroz integral, tá? 50 gramas de arroz integral, deixa eu pegar aqui até para dar uma lida, vai aparecer a foto para você agora. 50 gramas de arroz integral tem 158 calorias, 33 gramas de carboidratos complexos muito bons para a sua saúde, 3,7 gramas de proteínas, tem aminoácidos no arroz integral, importantes para a formação muscular, para a pele, para os olhos, para a boca. Tem 1,2 gramas de gorduras totais, 0,3 gramas de gorduras saturadas boas para a sua saúde. Tem 5,2 gramas de fibras integrais, fibras que não foram mexidas. E não tem nenhuma quantidade de sódio, mas você vai adicionar um sal de qualidade para dar sabor a ele. E outros temperos que vão potencializar o seu arroz integral ainda mais, como o alho, a cebola, você pode adicionar curry, você pode adicionar sementes de urucum, que ele fica uma delícia. A gente faz aqui com bastante invenção, fica bem legal. Então é uma coisa que eu recomendo e é o produto mais calórico. Então esse rótulo nem sempre ele vai refletir para você uma verdade sobre a ótica da saúde holística, da saúde integrativa, da saúde natural, que é o que a gente divulga aqui. Eu acho que você precisa comer mais esse tipo de alimento, se preocupando menos com o rótulo. Porém, essas dicas que eu dei de rótulo para você agora serão complementadas com ideias que nós temos no futuro. O nosso centro de estudos está passando por uma série de ideias, todas em desenvolvimento, mas ainda não tivemos tempo de colocar nenhuma assim delas em prática. A primeira vai sair muito em breve e você ficará sabendo na próxima aula, tá? Porém, nós estamos trazendo uma estrutura auxiliar para a gente aqui, tá? Uma estrutura que vai ser muito boa, que são mais cursos para a nossa saúde e qualidade de vida. Para o ano que vem, nós vamos criar cursos que vamos nos aprofundar nesses conteúdos e, ao mesmo tempo, vamos conseguir aprender especificamente cada item, de cada maneira, de cada situação que a gente vai tratar na nossa qualidade de vida. Estamos preparando para o ano que vem um curso especial sobre rotulagem, rótulos de todos os alimentos com todos os detalhes para ajudá-lo. Ou ajudá-la, no caso, aí, se você estiver nos assistindo. E esse curso vai ser um curso auxiliar dessa aula que a gente está dando hoje. Então, o nosso curso, além de muito conteúdo rico como já tem, nós vamos começar a ter nossos cursos, nossos diversos cursos, onde você vai aprender sobre o tema específico e vai aprofundar o seu conhecimento, tornando-se aí mais conhecedor ainda desse assunto e podendo até ajudar outras pessoas, que também essa é uma das nossas ideias, tá? Então, não percam a próxima aula que nós estamos preparando. É uma aula especial, onde anunciaremos algumas novidades e você irá aprender aí muito mais para o ano que vem com várias novidades que estamos preparando e iremos trazer aí para o próximo curso, tudo bem? E é isso, gostaram dessa aula de hoje? Espero que vocês tenham gostado bastante desse conteúdo. Um grande abraço, uma boa sexta-feira para você e até a nossa interação no nosso grupo. Um tchauzinho!